Muito bom, caríssimos e caríssimas, mais um vídeo aqui do canal do Prof. Chiboca. Olha, eu estou focando nos últimos vídeos direito previdenciário. E não estou pegando assim qualquer tema, porque é claro, qualquer tema tem tanto na internet, né? Banaliza. Então estou pegando alguns temas que são mais complicadinhos mesmo, mas tanto que a maioria nem tem uma resposta. Fala, poxa, Mário, estou assistindo aqui, você não tem resposta? Não, porque estão em construção no debate. Então, trago aqui alguns temas para reflexão mesmo, né? A gente até costuma falar, né? Não quero exaurir o tema, por uma questão de delicadeza, deixo apenas para reflexão, mas nesse caso, reflexão mesmo. Não temos ainda a resposta, elas estão em construção. Bom, mas pode ser útil no teu cotidiano. Eu quero falar de aposentadoria especial, aquela aposentadoria por tempo de contribuição reduzido, em decorrência ou atualmente da insalubridade. Embora tenha algumas outras questões que mantêm ainda a periculosidade, mas sem entrar muito nesse tema. O que eu quero falar é que os senhores sabem que a prova da especialidade de uma atividade, ou seja, da insalubridade ou mesmo da periculosidade de uma atividade, ela é feita basicamente por meio de um documento chamado PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Perfeito. Então ele é um documento que ele é um resumo de um laudo técnico pericial. Ok. LTCAT, atualmente está mudando de nome, mas não importa, a ideia é sempre de um laudo por meio do qual um engenheiro ou médico do trabalho, ele vai analisar as condições do meio ambiente de trabalho daquele específico segurado. Tá bom. Grande problemática, qual que é? Você tem uma parte que é técnica, claro. Ruído, quantos decibéis? Ruído, qual instrumento que eu utilizei para ferir a intensidade de decibéis, de ruído, portanto. Equipamento de proteção individual é eficaz ou não é eficaz? Equipamento de proteção coletiva. Opa, então tudo isso é técnico. Isso que eu preciso de uma perícia. Mas tem uma parte que talvez seja mais importante, em alguns casos, é o que define efetivamente se alguém vai ter reconhecimento judicial ou não, administrativo ou mesmo judicial ou não, que é a profissiografia. A profissiografia, gente, ela é a descrição das atividades e ela é essencial para que eu possa afirmar se aquele contato com agente nocivo ele é habitual e permanente ou não. Na verdade, ele é mais importante do que a mera frase, que muitas vezes nem tem, porque não tem um campo específico para isso, falar tal atividade, tal contato com agente insalubre se dava de forma habitual e permanente. A descrição das atividades é mais importante. E o grande problema que às vezes a gente esquece, com relação à descrição das atividades, ou seja, com a profissiografia, a gente esquece que não é matéria para perícia. Claro, óbvio. Imagina que você é um perito. Você é um engenheiro, você foi contratado pela empresa para fazer o laudo daquele ano, daqui todos os setores, e que vai gerar depois inúmeros PPPs. Legal. Então você chega lá na empresa, faz todas as medições, olha o EPI, etc. Faz todo o teu trabalho perfeito. Profissiografia. Você vai fazer o quê? Você vai perguntar para a parte, você vai, na prática, muitas vezes, vai obter as informações do RH. Quem já está acostumado a trabalhar com previdenciário sabe que é uma descrição de atividades até genérica. Normalmente vem do recursos humanos. Olha, tal função deve fazer tal coisa. Isso é muito interessante. Profissiografia não é matéria técnica, é matéria fática. Isso é importante na construção da prova, principalmente judicial. Eu noto muito o seguinte, a pessoa perde, estou atuando em segunda instância, a pessoa perde em primeira instância, tem julgado improcedente seu pedido e ela pleiteia o que? Ela pleiteia a perícia. Ela quer a perícia. Como se a perícia pudesse, e em improcedência decorre da ausência de habitualidade e permanência da leitura da profissiografia. Olha que interessante. Ela pede a perícia não vai ajudar nada. O perito chega lá, como é que ele vai saber como que a pessoa trabalhava? Então, esse tipo de construção de prova tem que ser feito de forma diferente. Tem que ser feito por prova oral, que dificilmente você consegue na prática, por uma série de questões. Por quê? Porque nós todos, operadores do direito, ainda temos que tudo que está no PPP é técnico, e não é. Ou pelo menos a juntada eventual de declarações de companheiros de trabalho que trabalharam com aquela pessoa. Como eu falei, eu estou construindo, e todos nós temos que construir
essa questão. É uma questão essencial, não tenho visto ser tratado pela doutrina e pela jurisprudência e gostaria de começar um debate nesse sentido. Se os colegas quiserem, se manifestem aí sobre o tema, né? Eu acho que é um debate importante que a gente tem que fazer. Afinal, a professografia ela faz parte do que o artigo 58, parágrafo 1º da 8.213 consigna. Vou até ler para vocês rapidinho. A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário na fórmula estabelecida pelo INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, nos termos da legislação trabalhista. Interessante. Ele esquece que a profissiografia não consta aqui. Não é algo que o médico vai saber, porque o médico não trabalhou junto com o médico ou o engenheiro não trabalhou no cotidiano. Ele pode perguntar, mas isso já foge da questão técnica. Ele pode perguntar, ok, mas daí eu também posso perguntar, é melhor até eu ouvir como juiz. Ou, quer dizer, perguntar para quem além, né, disso, para o chefe dele. Tá. Enfim, eu acho que a gente tem que aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Aqui também a gente vai ter uma questão interessante, que é a análise a partir desse aspecto, profissiografia como fato, questão fática e não uma questão técnica, analisar a atual redação do tema 1031 do STJ. Mas, para não ficar muito comprido aqui o vídeo, eu vou deixar isso para uma outra oportunidade, falo desse tema já dentro dessa perspectiva que eu estou trazendo. Então a reflexão é essa. Será que tem algum sentido a gente exigir tanto laudo técnico, por exemplo, de periculosidade? Olha, periculosidade é pura profissiografia, gente. A pessoa estava com uma arma na mão, portava um 38, que incrível, né? Quer dizer, o que isso tem de técnico? Isso é fático. Então, fica aqui para reflexão, tá bom? Abraço, sempre uma alegria estar com vocês.